Olá! Nessa segunda temporada do programa Primeiro Plano, estamos fazendo com muita dedicação reportagens especiais para ajudar você e sua família a entender vários aspectos da vida. Eu tenho certeza que você vai gostar dos temas de hoje. Nós vamos tratar, em primeiro lugar, da relação afetiva entre tios, tias e sobrinhos. E na segunda reportagem de hoje, vamos mostrar aquela necessidade básica e permanente da atividade física. A gente começa com os sobrinhos. Você tem sobrinhos? Você é sobrinho de alguém? Então você vai gostar da nossa conversa. A reportagem é do jornalista Tarek Cardoso. Eu fui escolhido para ser sobrinho dela, porque fez tudo para mim. Tudo que uma mãe de sangue biológica faria. Ser sobrinho é estar comprometido com seu tio, com a sua tia, dar a mão quando precisa, ser amigo, ser parceiro, ser cuidadoso. Em um dicionário, encontramos a seguinte definição para a palavra sobrinho. Abre aspas. Indivíduo que é filho de um irmão ou de uma irmã em relação aos irmãos dos seus pais. Fecha aspas. Só que essa definição é formal demais para um laço que pode ser cheio de muito amor. Os sobrinhos existem por conta da existência dos tios. E ambos muito contribuem para o desenvolvimento humano de cada um. Olha, quando a gente é tia, quando fala assim, nossa, sua irmã tá grávida, tudo que você vai fazer, primeiramente, vem o sobrinho. Você chega na loja e vai comprar o sapato, nossa, vou comprar pra ele, ele ia ficar tão bonitinho com esse sapato. Ah, vou comprar roupa pra mim, não, pra ele. Vou guardar, vou fazer a festinha de aniversário dele. Tipo assim, faça comigo, não faça com ele. Se ficar doente, fico mais doente do que ele. A preocupação, só quando demonstra, fala, Rafa, passa meu filho. Mas o amor é muito condicional. Às vezes, quando ele fala assim, nossa, eu tô sentindo isso, que ele fica naquela angústia e fala, Rafa, calma meu filho, ele entrou em depressão uma vez. Foi o motivo de eu ficar sem chão. E aí eu já liguei para as minhas primas, falei, ó, vem porque ele não tá bem. Primeiro ônibus que tinha lá, do dia que as elas vieram. E a gente fica naquele cuidado, naquela preocupação, porque é amor demais, dói o coração. A gente tem o filho que não é gerado. É a coisa mais importante que a gente tem. E eu amo não só o Blender, mas como o Zul. É um carinho, acho que maior, né, que a gente adquire, assim. É uma experiência muito boa para quem não é tia e de repente passa a ser tia. É muito especial. É um carinho muito especial que a gente tem pelo sobrinho mesmo. É um filho que não é gerado por mim. Ser tia é ser uma mãe, não com tantas exigências. É ser presença, é você estreitar os laços familiares, porque você se aproxima mais dos irmãos quando você até paparica os sobrinhos, né? Nesse sentido, ajuda a cuidar dos sobrinhos. Então, para mim, talvez seria realizar um desejo de ser mãe também, né? Você falou de filhos espirituais. Realmente, na vida religiosa, a gente tem muitos filhos espirituais, né? Ontem mesmo ganhei um presente de duas moças que conheço há pouco tempo, uma delas, a outra há mais tempo, e elas escreveram no cartão assim, de suas filhas espirituais. Então, a gente encontra muitos filhos. Certo, irmã, muito obrigado. De nada, Deus te abençoe. Foi um prazer falar da minha família, falar dos meus sobrinhos. Amo demais eles, me sinto amada por eles e deixo aqui meu beijo, meu abraço a cada um e dizer que eu amo demais ser tia de cada um. E aqueles que dizem para mim, tia, a senhora é uma amiga, a senhora é uma mãe, de fato, trago cada um deles no meu coração e os amo demais.
Não se sabe ao certo porque o Dia do Sobrinho é comemorado no dia 10 de abril, porém, com certeza, esta é uma data que deve ser celebrada. A relação de afeto entre um tio e um sobrinho reforça como uma família unida e participativa é importante na vida de todos nós. Então, é importante ressaltar que, assim, os tios, normalmente, na sua grande maioria, eles vêm um pouco antes. Às vezes não, né? Acontece que algumas famílias, os tios até nascem um pouco depois, né? Mas na grande maioria, os sobrinhos, eles acabam se apaixonando por essa pessoa que não os cobra, né? Porque os tios, eles não têm esse papel de educar propriamente dita de uma forma direta, né? Então eles ficam um pouco mais flexíveis para essa relação de amizade, né? Que não é uma relação de cobrança, que não é uma relação, né, daquela responsabilidade ativa de um pai. Então isso torna esse relacionamento do sobrinho com o tio muito mais prazerosa, muito mais, né? Os laços, eles ficam muito mais flexíveis e assim muito mais fortes às vezes, né? E fazendo até com que a criança busque essa identidade de identificação muito mais vezes, muito mais tempo, né? A gente consegue ver às vezes um tio que passa um dia inteiro com o sobrinho, né? Ou às vezes até quando o tio ele tem quase a mesma idade com o sobrinho, às vezes trabalham juntos, acontece também, né? A gente tem muitos casos assim. Este vínculo familiar é marcado também pela cumplicidade. Em um tio, podemos encontrar um grande parceiro. Ele pode ser o amigo confidencial de um sobrinho e ser o único privilegiado que conhecerá aquelas coisas que até os pais desconhecem. Os tios são companheiros e confidentes. Tudo isso porque nesta mágica relação existe um pacto secreto, quase inquebrável, de sinceridade. A Liliane e o Carlos são exemplos dessa cumplicidade. Ainda quando o sobrinho estava no ventre materno, ela esperava ansiosa por sua chegada e sempre foi um porto seguro para ele. Desde a gestação. Eu pedi a Deus, descrevi ele, foi uma fase assim difícil que os pais dele estavam atravessando, o pai dele estava acamado, aí eu fiz um jejum e descrevi que Deus os concedesse como luz uma criança e descrevi ele. E fiz um jejum de 1 mês. Logo assim em seguida, ela descobriu que estava grávida. O pai dele estava arrumando para ir para o Japão. Aí ele já tinha ido em Barreto, arrumado a documentação e voltou para despedir da minha irmã. Aí ela muito enjoada, meu pai falava assim, minha filha, faz exame, você tá errado, tá errada. Aí descobriu que ela estava gestante. Aí o pai dele foi em Barretos, cancelou tudo e voltou. Aí o Rafa logo nasceu, mas eu que fiz enxoval, eu que fiz lembrancinha, eu que enchi o quarto de flores, eu que busquei, porque ela foi sozinha pro médico, só me ligou ali, vou entrar pra sala de cirurgia. Nossa, eu tava no serviço, eu quase infartei. Aí que eu saí do emprego às 18 horas, fui lá e já tinha nascido. Então assim, o primeiro rostinho que ele viu foi do médico, da mãe dele e o meu. E de lá pra cá é aquele amor assim, eterno. Desde quando eu era criança, ela já contou várias histórias que eu chorava e ela tinha que ir lá em casa, meu pai e minha mãe lá em casa. Ela tinha que ir lá me buscar, me levava lá pra casa do vovô, onde a senhora morava, cuidava de mim, aí eu dormia. Aí meu pai ia lá me buscava, aí eu voltava pra casa e dormia em casa. Mas ela que me fazia dormir com meu pai e minha mãe em casa. E nossa história sempre foi bem juntos, né? Há ainda quem, diante dessas verdadeiras histórias de amor e cumplicidade, afirme que os sobrinhos são uma doce fraqueza dos tios e tias. Por eles, os irmãos de nossos pais são capazes de fazer o que for, sem até mesmo ponderar previamente. Esse tipo de postura acaba formando entre esses personagens um grande elo de amizade e fraternidade.
O Blender e a Daniela são exemplos. Eles são verdadeiros amigos do peito e sempre contam um com o outro para trocarem palavras de esperança, consolo e sabedoria. Tá, uma coisa legal também, tanto eu quanto meus irmãos, nós somos 3, eu, Davi e a Rebeca. Todos nós temos essa relação muito legal com a minha tia, assim, que acaba que quando a gente tá precisando de alguma palavra amiga que não seja da mãe, a gente sempre recorre a ela, sabe? Ele vive me dando dicas, porque além dele ser muito inteligente, né, eu sempre tô perturbando ele com algumas coisas até em relação ao meu trabalho. Ele sempre está presente na minha vida, em todos os sentidos. É uma pessoa muito especial e querida mesmo. São bonitas essas histórias que vimos até aqui, mas não podemos ignorar uma triste realidade. Enquanto nossa equipe buscava aí boas histórias para produzir essa reportagem, nos deparamos com fatos que partem o nosso coração. Se digitarmos em sites de pesquisas as palavras tios e sobrinhos, os primeiros artigos e notícias que aparecerão tratam de notícias tristes e dolorosas, como estas. São atentados contra a vida que ferem a dignidade humana e que nos distanciam da construção da civilização do amor. Mas o convite aqui é para que você, tio e tia, sobrinho e sobrinha, se baseiem nas boas histórias que estamos contando e deixe o amor penetrar cada vez mais em sua família. Nem tudo são flores, né? Existem sim algumas relações, né, que não são saudáveis, elas não dão certo. Por exemplo, naqueles tios que são muito jovens, né, e acabam se aproximando ainda sem uma formação de conceito daquilo que pode ser saudável, daquilo que pode ser perigoso, né, nas questões de cumplicidade, né, até onde isso é benéfico para a criança ou para o outro adolescente, né? E aí sim podem causar inúmeros problemas, né? Os pilares de confiança, né, de toda essa relação familiar também podem se tornar abalados, né? Porque daí a gente vai entendendo que não tem só uma questão do comportamento, mas tem também daquilo que se pensa e daquilo que se pode ser feito ou destruído, né? Enquanto relação familiar, enquanto relação mesmo social, afetiva. Nessa condição de advogada familiarista, nós nos deparamos com inúmeros casos e inúmeras situações excepcionais. Nós não podemos generalizar, até mesmo porque cada caso ele tem as suas particularidades, né? Mas muitas vezes nós percebemos que há sim afeto, há sim um bom relacionamento entre tios, sobrinhos e demais familiares de um modo geral. Então, embora existam sim situações de violência, agressão, maus tratos, nós também temos esse outro lado da moeda, esse lado da afetividade. O Tarek encontrou tios e sobrinhos que têm histórias muito especiais e a gente vai conhecer mais como eles se sentem. Peter, olha, você está mudando, eu sei. Cuidado com o que você vai ser. Lembre-se, vem grandes responsabilidades. No clássico filme Homem-Aranha, a história do personagem principal se assemelha com a realidade de muitas pessoas. Ainda quando era apenas um bebê, Peter Parker se tornou órfão e foi adotado pelos seus tios Ben e May, que o criaram como se fosse um filho. Eu não quero deixá-la aqui. Você não é o super-homem. O Rafael e a Liliane se identificam com essa história. Ele perdeu a mãe e o pai bem cedo e foi a tia/madrinha, junto ao esposo, que os adotaram. Bom, meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos, né? 4 anos. Meu pai faleceu de câncer. Não, no pulmão, Câncer, né? foi uma doença no pulmão, porque ele fumava pulmonar. muito. Minha mãe foi visitar ela em Londres. E aí, tava um inverno muito rigoroso. E aí, acabou vindo a óbito lá. A mãe dele foi morar comigo 18 dias. 9 dias que ela chegou lá, ela faleceu. Aí o meu desespero maior foi, nossa,
já não tem pai. Ele perdeu o pai aos 4 aninhos de idade. Aos 9 anos, perdeu a mãe dele. Nós só éramos 2 filhas. Então eu falei, não, agora é a hora. Até que o juiz fez a pergunta, com quem você quer ficar? Isso eu lembro certinho, com quem você quer ficar? Eu falei, eu quero ficar com ela. O Carlos também é fã do Homem-Aranha e traça alguns comparativos entre os personagens e a história de sua vida. A tia May sempre esteve comigo, né? Desde quando eu nasci. O Peter tinha os pais, só que os pais, né? Aconteceu o que aconteceu. E o tio Ben era aquele que aconselhava. Era aquele que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E sempre foi assim. O meu padrinho sempre me aconselhava. Às vezes ele até puxava demais, querendo que eu aprendesse a fazer as coisas. Eu tinha aquela resistência por ser criança, queria brincar, queria ver desenho. E ele sempre puxava, vem, aprende, porque isso vai te fazer falta lá na frente. E aí aquela resistência e tudo, mas a gente sempre fazia as coisas. A tia May é aquela que sempre cuida, né? Aquela que preocupa com se a roupa da escola tá amarrotada, se pegou o lanche para levar, se vai chegar tarde, fica preocupado quando chega, o que aconteceu. E o Peter é aquele que, né, que é o jovem, que é bom na escola, que sempre é elogiado por todos e tem caladinho. É igual o Rafa, é na dele. Muitas mulheres encaram o fato de serem tias como uma missão de serem segunda mães. Para a Lili, ser tia, além de mãe, é um privilégio. Ela é mãe 2 vezes. Abriu mão de sonhos e planos para constituir a família que tem hoje. E como uma tia / mãe coruja, a todo momento expressa sua gratidão por ter tido a oportunidade de cuidar de seus 2 filhos. E já era um filho de amor. Tem ele, Manuel, não tem diferença entre os 2. São 2 filhos, 2 pesos e a mesma medida. O que eu faço para um, faço para outro. O ovo da Páscoa para um, para o outro. Presente de aniversário são diferentes, mas o valor é o mesmo. Se tiver que dar na cunha, eu dou com os 2. Então é tudo igualzinho. Liliane conta que quando recebeu a guarda do Carlos ainda não tinha seu filho biológico, o Manuel. Ele nasceu um pouco mais tarde. Ela destaca como fica feliz em ver o amor de irmão entre os 2. O Rafa seria o meu filho de amor, eu nem ia engravidar. Aí o Manu veio e os 2, o amor é tão grande, é tão inseparável, que o Manuel fica sem eu, sem o pai dele, e não fica sem ele. Ele fala, se ela falar pra mim não dói, mas se meu irmão falar qualquer coisa, dói lá na alma. E quando ele viaja, o Manuel adoece. O Rafa vai pra São Paulo, fica 2, 3 dias no bate e volta. Porque o Manuel adoece, ele nem come. Dá uma tristeza tão profunda nele, aí ele fica só moado no quarto do Rafa. Aí eu tenho que acudir os 2. Mas assim, o amor é muito grande. A advogada Thalita afirma que Liliane está certa. Os direitos e deveres dos sobrinhos que foi adotado devem ser os mesmos de um filho biológico. Sim, nos casos de adoção ou nos casos de filiação socioafetiva, eles possuem os mesmos direitos como filho. Até porque a Constituição Federal, ela não traz distinção, ela não faz diferenciação entre filho adotivo, filho biológico ou filho socioafetivo. Todos eles são filhos e possuem os mesmos direitos. Outra informação importante que a doutora Thalita faz questão de ressaltar é que o tio ou a tia que por algum motivo vir a ficar com a guarda de um sobrinho, procure o amparo legal para a guarda. Sim, nessa relação entre tios e sobrinhos, é sempre importante nós considerarmos cada caso em sua particularidade. Nós não podemos generalizar. De toda maneira, nós precisamos considerar formalizar essa situação perante o Poder Judiciário ou perante o cartório, pela via extrajudicial, seja através da adoção, seja através da tutela, ou seja através do reconhecimento da paternidade socioafetiva. Além disso, desde que esteja regularizado, que essa situação esteja formalizada, os direitos inerentes são os direitos inerentes aos filhos de um modo geral. Por exemplo, direito ao sobrenome, direito à pensão alimentícia ou alimentos, direitos sucessórios, direitos previdenciários, dentre outros.
E se a gente te disser que é possível sim que uma irmã religiosa tenha muitos filhos? É claro, a irmã Claudete tem os filhos do Divino Pai Eterno e as filhas do Divino Pai Eterno, mas ela também tem um carinho especial pelos seus mais de 80 sobrinhos e é sobre eles que ela vai conversar com a gente agora. Irmã, muito obrigado por acolher a gente aqui no santuário, que é a casa da senhora, onde a senhora recebe muitos filhos, mas eu queria saber hoje da senhora uma outra história. A senhora tem muitos sobrinhos, né? Tenho sim. Não podia ser lugar melhor do que a casa do Pai, aonde eu entrego os meus sobrinhos todos os dias. Eu tenho 85 sobrinhos e dentre eles são 34 sobrinhos mesmo, filhos dos meus irmãos, que são 10. E tenho 49 sobrinhos neto, que são os filhos dos meus sobrinhos. E tenho 2 sobrinhos que podemos dizer-se assim, bisnetos, né? Que são filhos dos meus sobrinhos. Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim nos permite morrer com orgulho. Ainda que às vezes tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Até de nossos sonhos. Eu tenho orgulho de você. Agradeço a você. Eu te amo muito, muito. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na sequência chega a reportagem da Tiara Castilho sobre a necessidade sempre presente da atividade física. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando nossa mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. De volta com o programa Primeiro Plano e já vamos direto para um assunto que está na pauta de todas as conversas sobre saúde, a necessidade da atividade física. Um assunto que sempre pode ter novidade. Vamos acompanhar com atenção o trabalho da repórter Tiara Castilho. A melhoria da qualidade de vida de uma pessoa começa com a prática regular de atividade física, seja criança, jovem, adulto ou idoso.
Não importa a faixa etária e nem o sexo, é preciso movimentar o corpo para reduzir os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como infarto e o acidente vascular cerebral, hipertensão, entre outras, para controlar a taxa de colesterol LDL, que é considerado ruim, para o controle da hipertensão arterial e também da taxa de glicose no sangue, para ter menores chances de desenvolver diversos tipos de câncer e ainda é importante para o controle do peso, melhorar quadros de depressão, ansiedade, entre outros problemas relacionados a transtornos psicossociais. O exercício físico proporciona inúmeros benefícios para quem o pratica, podendo ser realizado de modo profissional ou amador, sempre respeitando a intensidade do movimento e também os limites do corpo. Seja em casa, na rua ou em parques, ou até mesmo na academia, é preciso movimentar. Na academia, por exemplo, o aluno tem mais opções para trabalhar todo o corpo. A musculação consegue aumentar a massa muscular e, ao mesmo tempo, é excelente para quem quer perder ou ganhar peso. A atividade pode ser definida como um tipo de exercício físico, feito com pesos de diversas cargas, amplitudes e tempo de contração. A gente tem que pensar que a atividade física ela é algo para a vida. E quanto mais você fazer, mais longevo você vai ter na sua vida. Você vai ter melhor... Você não vai precisar de usar, por exemplo, um remédio para hipertensão. Você consegue controlar seu nível de hipertensão, diabetes, consegue ter uma taxa de gordura baixa, que normalmente é o que o pessoal procura dentro da academia, para manter um corpo saudável e esguio de acordo com o seu padrão corporal. Pode ser que você seja forte ou magra, aí vai de acordo com o que seu corpo vai demandar. Em alguns locais, há algum tempo, aulas em grupo como essa, conhecida como Fit Dance, tem feito bastante sucesso. Essa aqui, por exemplo, a mulherada se joga nos passos coordenados pela professora. Aulas coletivas geralmente juntam os exercícios aeróbicos e funcionais e trabalham o corpo de uma forma completa. É uma excelente escolha para quem não é muito fã de musculação. Mesmo com as diversas modalidades, elas têm características em comum. Geralmente são acompanhadas de música. O ritmo é mais acelerado e também são motivadoras. Para a professora da academia, o importante é começar. As aulas coletivas elas são atrativas porque ela trabalha o coletivo. Além de você conseguir um gasto calórico maior, porque você está fazendo uma variabilidade cardíaca maior. Então você consegue uma queima e ao mesmo tempo uma diversão. Porque o povo não fica na monotonia, achando porque a musculação é monótona. Mas aí vai pelo lado divertido, que é de fazer atividade física. O Vitor é um exemplo de que a atividade física faz um bem danado. Ele conta que sempre gostou de se exercitar, mas chegou uma época em que esse gosto se tornou profissional. Na casa em que vive, em Goiânia, Goiás, dezenas de medalhas mostram o quanto ele é aplicado naquilo que faz. O atleta lembra qual foi a competição mais especial para ele. A maior vitória para mim no ciclismo é eu chegar para uma prova e estar com o pessoal que está fazendo o que eu gosto, né? Com as pessoas que às vezes não competem, mas que veem ali o ciclismo como uma forma de estar fazendo amizades, que é um modo, é muito bom para estar socializando, né? Buscando qualidade de vida. Aí de vitórias, assim, eu fui inúmeras vezes campeão brasileiro, aí é muito bom, nossa, quantos que não queriam ter esse título, né? Mas o maior título mesmo é o carinho das pessoas, essa energia, sabe? Porque a gente é movido por energia, né? Não é a energia das pessoas, não é das coisas, sabe? Porque quando você dá valor, por exemplo, a uma bicicleta ali, ela não tem um valor, ela é um equipamento, você dá valor às pessoas e essa energia das pessoas que me motivam a conquistar vitórias, né? No ano de 2000, Vitor tinha acabado de completar 18 anos, mas sofreu um acidente de trânsito e acabou perdendo a perna. Ele confessa que o momento foi de muita dificuldade, mas viu no esporte um jeito de superar a situação. Quando perdeu a perna direita no acidente, Vitor não desistiu. Mesmo sem o membro inferior,
ele adaptou a bicicleta para pedalar. Cerca de 8 anos, ele pratica o ciclismo de forma profissional. Hoje se orgulha do que faz e sonha alto com as competições que ainda pretende participar. A que eu busco ainda, que é uma vitória fora, tá entre ali os melhores do mundo, eu ainda não obtive. Fiquei entre os 10 ali e tal, mas queria estar ali no pódio. Já peguei pódio lá fora também, mas eu busco uma vitória maior, mas estou satisfeito com as que eu tenho. E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história de alguns integrantes da família Fernandes, que fez e faz história por onde passam sobre duas rodas. Janildes Fernandes começou a pedalar há quase 30 anos. Ela conta que foi motivada a subir em uma bike por causa do irmão mais velho, o Neilson. Ela ia com ele nas competições para assistir e foi a partir disso que a paixão pelo esporte nasceu. Janildes é de uma família tradicional do estado de Goiás de atletas do ciclismo. Treina todos os dias, de 3 a 5 horas. E sobre duas rodas, já conquistou grandes competições, mas a que mais marcou foi o primeiro grande campeonato, onde a atleta foi a primeira mulher a conquistar uma medalha na modalidade para o Brasil em Jogos Pan-Americanos. Foi em 99, onde eu fui a primeira atleta brasileira a conseguir medalha em Jogos Pan-Americanos. Então foi uma medalha de bronze, mas para mim ela tem um sabor de ouro, porque foi a minha primeira prova no profissional. Eu estava saindo da categoria júnior para o profissional e consegui a medalha de bronze com as melhores do mundo, perdendo simplesmente para os Estados Unidos e Cuba, onde são referência no esporte aí. Então esse título para mim foi bem marcante. Logo após veio as Olimpíadas, que é o sonho de qualquer atleta, e depois os títulos de campeonatos mundiais e os campeonatos brasileiros. Mas cada um tem o seu valor ali na minha carreira e cada um agregou aí para chegar onde estou hoje. Estudos mostram que o ciclismo é um dos esportes mais completos e prazerosos que existem. Além de manter o corpo saudável, também contribui para a saúde mental. Janildes conta que desde o início, quando começou a pedalar, não pensou na atividade como hobby, e sim como uma profissão, que para ela, o simples fato de pedalar exigiu responsabilidade. Comecei através do meu irmão mais velho, Neilson Fernandes, e através dele, ele começou o ciclismo da turma aí da família Fernandes. Através dele eu comecei a seguir nos treinos, a pegar gosto pela bike. E aí foi onde veio toda essa trajetória aí, mundo afora aí. O filho da atleta, o pequeno Kevin, quer seguir os passos da mãe. Com apenas 8 anos, ele treina puxado e sonha em um dia ser um profissional reconhecido no ciclismo. Desde 2 aninhos e meio. Você já participou de alguma competição? Já. Como que foi? Emocionante? E na Copa do Mundo, inclusive eu gosto muito de pedalar, mas minha mãe e minha tia... Janildes costuma pedalar ao lado de Clemilda. As duas são irmãs, companheiras e também concorrentes. Só que ela não participou da reportagem porque teve um imprevisto. A outra integrante do clã Fernandes, que também é destaque no ciclismo, é a Márcia, que juntas, as 3 irmãs, conseguem bons resultados no pedal. Tem que estar as 3 preparadas e como a gente treina muito juntas, então isso a gente tem uma grande vantagem, na competição, porque geralmente as outras meninas elas em equipe, só que cada uma mora em um estado diferente. E a gente não, a gente já tem a vantagem que treina sempre juntas, então a gente já sabe o ponto fraco uma da outra. E quando a gente sabe que uma está em dificuldade, a outra é só de olhar ou de fazer um movimento, a outra já sabe que não dá e joga a responsabilidade para que está melhor. A Márcia é a irmã caçula. Queria ser modelo, mas seguiu o caminho das irmãs, que são atletas, e hoje não se imagina longe da bike. No começo eu queria ser modelo, mas a minha mãe não tinha condição, cheguei na agência e tudo, então ficou muito caro. E aí minha mãe falou, Márcia, por agora não dá. E aí a Clemilda já estava na Itália, mas a Janildes, e elas ligaram. Márcia, você quer começar a pedalar? Eu falei, não, nem gosto de bicicleta, não quero não. E elas, não, a gente vai levar a bicicleta, se você gostar, você segue carreira.
Se não, a gente vende a bicicleta depois. E eu, então tá, tinha outra opção, né? E aí eu comecei a treinar, elas chegaram, né, com a bike. Comecei a treinar com elas todos os dias, no período da tarde, que na parte da manhã elas treinavam, e à tarde elas dedicavam um pouquinho comigo, né? E aí, dia após dia, fui pegando gosto pela bike. E hoje é minha paixão, não largo por nada. E assim eu tô seguindo carreira. A Tiara agora vai nos mostrar o ponto de vista de pessoas para quem a atividade física é decisiva. Os profissionais da área e os atletas e para-atletas profissionais e amadores. Praticar atividade física é importante, mas para complementar a saúde é necessário ter uma alimentação equilibrada, porque isso permite suprir as necessidades de energia do organismo, além de manter o bom desempenho do corpo, que precisa diariamente de vitaminas, nutrientes e minerais, que são adquiridos por meio da alimentação. A nutrição adequada está ligada diretamente ao bem-estar das pessoas, sem contar que ajuda a prevenir e tratar doenças. É fundamental cuidar da alimentação e priorizá-la no dia a dia. Manter uma dieta nutritiva com alimentos que façam bem para o corpo e em quantidades corretas contribui para a longevidade e para uma vida com mais qualidade. E existem muitas informações sobre o que comer antes ou após uma atividade física, mas quem vai esclarecer tudo isso pra gente é a nutricionista Larice Barbosa. Seja muito bem-vinda à TV Pai Eterno. Já começa então explicando pra gente quais tipos de alimentos que são considerados ideais antes de ir para a academia, por exemplo. Bom, se a gente estiver falando de uma pessoa que só visa realmente emagrecimento ou performance, muitas das vezes a gente vai ter que avaliar o que seria bom ou não para essa pessoa. Então, por exemplo, se é uma pessoa que treina às 6 da manhã, muitas das vezes seu pré-treino ela vai ser o jantar do dia anterior. Mas se essa pessoa ela treina, por exemplo, às 10 da manhã, à tarde ou à noite, é primordial que muitas das vezes o pré-treino ele contenha carboidrato, né, proteína, muitas das vezes gordura, dependendo do tipo e do nível de treinamento. Se é um treinamento curto, mais demorado, médio, para a gente poder avaliar como que vai se comportar essa pessoa durante o treino. Apesar de cada pessoa ter um objetivo com a prática da atividade física, como por exemplo, tem gente que quer emagrecer, outras pessoas pretendem ganhar massa magra e nesse caso, a diferença são os tipos de alimentos e ainda a quantidade consumida. Cada pessoa tem que ser avaliada de forma individual. Não existe uma regra de comer de 3 em 3 horas, de comer de 2 em 2 horas. Claro que assim, por exemplo, se eu fiz hipertrofia, né, um aumento de massa magra, o ideal vai ser a gente porcionar e comer a cada 3 horas, a cada 2 horas, depende da pessoa, depende do perfil, depende da disponibilidade da pessoa em si. Agora, se eu viso emagrecimento, na maioria das vezes não precisa seguir essa regra certinho de 3 em 3 horas. A questão das 3 em 3 horas é porque muitas das vezes a gente porciona para a pessoa às vezes não comer um volume de comida muito grande ali em uma única ou 2, 3 refeições. Então depende, cada caso é um caso, mas na maioria das vezes não precisa seguir essa regra de 3 em 3 horas não. É fundamental, mesmo com uma rotina puxada, que as pessoas encontrem um tempo, mesmo que reduzido, para cuidar da alimentação, incluindo nas refeições proteínas magras, gorduras boas e carboidratos, porém sem excessos, além de não deixar de lado as frutas, verduras e legumes. Também deixar o sedentarismo de lado, afinal, ele é responsável por muitos problemas de saúde. Os especialistas garantem que praticar uma atividade física, como caminhadas de 30 minutos ou mais, antes de ir para o trabalho ou após realizar as tarefas do dia a dia, é muito eficaz, porque os exercícios ativam a circulação sanguínea e revigoram o organismo, contribuindo para uma vida saudável. Ao longo do dia, evite ficar sentado durante muito tempo. Levante-se e caminhe pelo local de trabalho ou estudo. Suba escadas ao invés de escolher o elevador. Busque alternativas para se movimentar mais e melhor. O Aurélio é professor de educação física há 20 anos, além de auxiliar as pessoas sobre a forma correta de se movimentar. Em 2016, ele iniciou um trabalho usando a internet. Pelo canal do YouTube, ele dá mais que dicas, prepara as aulas e ensina os internautas sobre a maneira correta de se exercitar usando o que tem em casa mesmo.
Quando eu comecei a prescrever os exercícios online, a maior parte das pessoas que começaram a fazer os exercícios eram pessoas mais jovens. Mas aí algumas pessoas começaram a solicitar exercícios mais específicos, porque tinham dificuldade de fazer exercício em pé ou tinham dificuldades de equilíbrio. Foi aí que surgiu a ideia de prescrever exercícios para as pessoas com mais de 80, 90 anos. Hoje eu tenho alunos com mais de 100 anos. Atualmente eu tenho mais de 1 milhão de alunos cadastrados e logados na minha plataforma do YouTube. E essas pessoas, elas conseguem fazer os exercícios porque eu separei por 4 níveis de intensidade. O nível 1 são exercícios deitado ou sentado, que tem pessoas aí com 80, 90 e mais de 100 anos. O nível 2 são para pessoas que têm dificuldade de equilíbrio ou problemas articulares, porque a gente utiliza uma cadeira como apoio. Nível 3 e nível 4 são exercícios com intensidades mais elevadas, mas também são exercícios sem impacto. Dessa forma, os meus alunos eles conseguem organizar de maneira mais clara exercícios que vão trazer benefícios e também com mais segurança. O profissional conta que pela internet o desafio é maior ainda, porque ele precisa passar o conhecimento de uma maneira simples e não consegue ver se os alunos estão fazendo os movimentos de forma correta. Porque muitos desses alunos, eles nunca entraram numa academia. E quando eu uso um vocabulário de academia, por exemplo, vamos fazer um agachamento, um afundo ou um avanço, muitos deles não sabem qual é esse exercício. E dando essa aula pelo Zoom no Clube da Aurélia, eu comecei a aprender uma maneira mais clara de falar, para que eles consigam entender e executar os exercícios de maneira mais segura. Então, eu comecei a utilizar essas aulas pelo Zoom para melhorar essa minha forma de prescrever, porque não existe um manual na educação física de prescrição de exercícios online. Não existe por enquanto, mas a gente logo vai desenvolver, porque é tudo muito novo e é um ambiente ainda praticamente inexplorado. Vale lembrar que para manter o corpo em movimento com a prática regular de atividade física, é necessário fazer uma ligação com uma alimentação mais saudável. E isso envolve a mudança de hábitos diversos, disciplina e persistência. E um dos primeiros passos para quem está em busca dessa vida saudável está relacionado com fazer boas escolhas. O programa Primeiro Plano fica por aqui. Você continua com a TV Pai Eterno e nós estaremos de volta na próxima semana. Um abraço e até lá!